A diferença entre 60% e 80% de prenhez pode representar mais de R$ 600 mil dentro da mesma fazenda. Hoje a gente vai falar sobre um dos índices mais importantes da bovinocultura de corte na fase de cria, a taxa de prenhez. A taxa de prenhez representa o percentual de fêmeas expostas à reprodução que efetivamente ficaram prenhes dentro de uma estação de monta. Em termos simples, ela responde a seguinte pergunta: a cada 100 vacas expostas à reprodução, quantas ficaram prenhas? Se a gente considerar 100 vacas expostas e 80 ficaram prenhas ao final da estação, a taxa de prenhez é de 80%. Parece um número simples, mas ele é o coração econômico da cria. Porque na cria o principal produto é o bezerro, e só existe bezerro se houver prenhez. Agora vamos falar de impacto produtivo. Cada ponto percentual na taxa de prenhez altera diretamente o número de bezerros nascidos, o número de bezerros desmamados, a receita por vaca exposta, a rentabilidade por hectare, dentre outros índices econômicos, mas principalmente a diluição de custos fixos por cabeça produzida. Uma fazenda com 60% de prenhez e outra com 85% operam em realidades econômicas completamente diferentes. Em um exemplo simples, num rebanho de 1.000 vacas, a diferença entre 60% e 80% de prenhez são 200 bezerros a mais. Se considerarmos uma receita de R$ 3.200 por bezerro, estamos falando de 640 mil de diferença bruta na receita. Nesse caso, o custo fixo da fazenda que tem uma taxa de prenhez de 60% é praticamente o mesmo da fazenda que apresenta uma taxa de prenhez de 80%. Agora vamos prestar muita atenção nesse raciocínio. Imagine um lote com 1.000 vacas. O custo anual por vaca é de R$ 2.000, considerando todos os custos com nutrição, sanidade, custo operacional, rateio administrativo e por aí vai. Isso significa que o custo total da operação é de R$ 2 milhões por ano. Para facilitar o entendimento, aqui a gente não vai considerar taxas de natimortalidade, nem mortalidade até a desmama. Vamos assumir de forma didática que toda vaca prenhe gera um bezerro desmamado. Agora vamos simular dois cenários. Primeiro cenário, 60% de prenhez. De 1.000 vacas, teremos 600 bezerros desmamados. Se dividirmos os R$ 2 milhões por 600 bezerros, o custo por bezerro desmamado será de aproximadamente R$ 3.333. Agora vamos para o segundo cenário. No mesmo lote de 1.000 vacas, mesmo custo total de R$ 2 milhões, mas agora com 80% de prenhez. Teremos 800 bezerros desmamados. Dividindo os mesmos 2 milhões por 800 bezerros, o custo por bezerro cai para R$ 2.500. Percebam a diferença. Apenas aumentar a taxa de prenhez de 60% para 80% reduz o custo unitário em mais de R$ 800 por bezerro. O custo da fazenda não mudou. O que mudou foi a eficiência. E na cria, eficiência reprodutiva significa maior rentabilidade por animal, maior retorno sobre investimentos e maior margem de lucro. Mas afinal, por que algumas fazendas atingem 85% e outras travam nos 60%? A gente pode destacar 4 pilares. Primeiro, nutrição. A vaca precisa parir em bom score corporal e emprenhar rapidamente no pós-parto. Sem condição corporal adequada, não há ciclicidade. Estudos mostram que o score de condição corporal ao parto e no início da estação de monta é um dos principais determinantes da taxa de prenhez em vacas de corte. Revisões técnicas da University of Nebraska indicam que vacas com score adequado apresentam maior probabilidade de emprenhar na primeira cobertura ou protocolo de ATF, enquanto vacas com baixo score corporal apresentam maior intervalo entre partos e menor eficiência reprodutiva. Tanto a literatura científica quanto a prática são claras. Condição de score corporal adequada aumenta a prenhez. Vaca magra compromete o resultado da estação de monta e a rentabilidade da cria. Segundo pilar, sanidade reprodutiva. IBR, BVD, leptospirose, campilobacteriose, brucelose, dentre outras doenças. Se não houver protocolo sanitário eficiente, a taxa de prenhez cai. Terceiro pilar, fertilidade do touro e eficiência da IATF. Em touros, exame andrológico é obrigatório. Touros subférteis comprometem o resultado da estação. Quando falamos em IATF, 3 componentes do sêmen estão diretamente associados à eficiência da prenhez por inseminação. Primeiro componente, viabilidade do sêmen. A viabilidade significa a proporção de espermatozoides vivos e estruturalmente íntegros na dose do sêmen. Não basta o sêmen estar presente, ele precisa estar biologicamente apto
a fecundar o óvulo. Segundo componente, padrão de movimento dos espermatozoides. Aqui a gente não analisa apenas se o espermatozoide se move, mas como ele se move. Movimentos circulares, por exemplo, reduzem a chance de fecundação. Terceiro componente, motilidade. A motilidade é o percentual de espermatozoides que estão efetivamente em movimento. De forma prática, doses com baixa motilidade comprometem a taxa de prenhez, mesmo que os demais fatores estejam adequados. Além da qualidade do sêmen, a capacitação do inseminador é decisiva para o sucesso da IATF. Estudo de Sá Filho e et al. Em 2009 demonstrou grande variação na taxa de prenhez, conforme o técnico responsável, com resultados entre 15,1% e 81,8%. Falhas na descongelação e na montagem do aplicador, assim como erros na deposição correta do sêmen no corpo do útero, estão entre os principais fatores que comprometem a eficiência da inseminação. E por último, o quarto pilar, manejo da estação de monta. Estação longa demais mascara problema. Estação bem definida aumenta a pressão de seleção e eficiência. Importante, no DG final, vacas vazias precisam ser descartadas do lote. O produtor precisa eliminar a estação de monta de ciclo vicioso e evoluir para a estação de monta de ciclo virtuoso, aquela que tem data de início e data de término muito bem estabelecidas. Uma estação de monta concentrada, que otimiza a mão de obra, concentra partos na época ideal, produz bezerros mais uniformes e permite desmamar mais cedo e mais pesado. Além disso, dá tempo para a vaca recuperar o score corporal e chegar mais fértil para a próxima estação de monta e, consequentemente, aumentar as taxas de prenhez. Portanto, a taxa de prenhez é, na prática, o reflexo da gestão na fazenda. Se você, produtor, quer melhorar a rentabilidade da cria, comece pela taxa de prenhez. Se você acompanhou essa aula até aqui, muito obrigado e a gente se vê na próxima.